Existe alguma vantagem de você saber a origem de uma crença? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Se você tem uma crença limitante, algo do tipo, existe algum valor em você saber de onde que surgiu essa crença, por que ela existe, qual foi o momento que aconteceu? Hoje eu vou te falar sobre isso. Sim, existe um valor, não necessariamente você precisa fazer isso, mas nesse podcast eu vou te falar o valor de fazer isso e como você pode fazer isso para começar a superar suas crenças limitantes. Então seja bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um podcast. Gente, olha só, muitas vezes a gente tem essa dúvida, né? A gente precisa saber a origem do pensamento, o que aconteceu, qual foi o problema na nossa vida que causou. E olha só, não necessariamente a gente precisa saber a origem de uma crença para que a gente a transforme, tá? Não necessariamente precisa, você não precisa ficar ali escanfuchando, indo atrás de uma origem, de uma crença. Qual foi a situação que me causou isso? Por que eu penso dessa forma? O que aconteceu na minha infância? Será que foram nas vidas passadas? Você não precisa fazer essa investigação tão profunda. Mas se por alguma razão você descobriu de onde veio aquela crença, o que aconteceu na sua vida, que fez com que você acreditasse no que você acredita sobre algum assunto, vai te servir de benefício. E eu vou te explicar hoje por que e como te serve de benefício. Olha só, tenho atendido uma paciente que o que aconteceu com ela, né? Ela tem uma crença que as pessoas que ela se relaciona vão terminar com ela, que eles vão trair, que eles estão sempre mentindo. Ela tá sempre com o pé atrás. Ela começa um relacionamento e até aí tá tudo muito bom, tudo muito bem. E aí, de repente, ela já começa a pensar que a pessoa vai abandonar ela, que a pessoa vai deixar ela, que a pessoa não vai dar valor pra ela e que em algum momento essa pessoa vai sair da vida dela. Ela vai fugir da vida dela. Quando a pessoa precisa se ausentar por alguma coisa, ela acha que é mentira, que a pessoa tá enganando. Enfim, quanto mais a pessoa demonstra que gosta dela, mais medo ela tem. E aí, o que acontece, né? A gente começou a conversar e foi entender que o primeiro relacionamento que essa moça teve foi com um rapaz. O rapaz não era próximo dela, eles não moravam na mesma cidade. Ela começou esse relacionamento e era alguém que ela confiava, porque esse rapaz entrou na vida dela, um dado momento na vida dela, mas pelo que eu entendi, ele era um amigo de infância que por algum tempo eles passaram distante e depois eles se conectaram novamente. E aí o que acontece, né, gente? Ela começou a se conectar com esse rapaz, eles conversavam, começaram a se dar bem e tal, e aquele relacionamento foi se desenvolvendo e tinha todas aquelas juras de amor, e até que em um dado momento esse rapaz começou a se distanciar e sumiu da vida dela. Ele sumiu da vida dela, não conversava mais, não respondia as mensagens e desapareceu até que em um momento, como eles trocavam mensagens por redes sociais, ela descobriu que ele estava com a outra moça. Ele estava comprometido com outra moça, já pronto para noivar. Simplesmente deixou ela de lado, todas aquelas promessas, aquelas juras foram deixadas para trás. Então, o que acontece? A gente entendeu que a origem desse pensamento que ela tem quando ela começa a se relacionar com alguém hoje, mais de 10 anos depois, é o medo que ela tem do que aconteceu no passado. É o medo que ela tem de que todas as pessoas sejam iguais àquela pessoa que ela se relacionou. E aí o que acontece? Qual a grande vantagem nisso? Existe um termo dentro da terapia cognitivo-comportamental que são os cartões de enfrentamento. O que é isso? A gente tem um novo padrão de pensamento para que a gente comece a invalidar e meio que trucar aquela crença que você tem. Quando você sabe a origem, o fato de você reconhecer que aquele pensamento é uma lembrança, vamos dizer assim, de algo que você vivenciou no passado, isso já é meio caminho andado. Você começa a invalidar, porque geralmente a crença é dada como uma sentença na cabeça de quem tem, né? Parece que é verdade isso. É isso que vai acontecer. Fulano vai fazer isso, ou seja, ela acredita que fulano tá mentindo pra ela, que fulano tá sendo aquele rapaz do passado. E aí, quando ela entende que, na verdade, esses pensamentos estão vindo por conta do que aconteceu no passado e não do que está acontecendo agora, ela já truca. Peraí, esse pensamento que eu tô pensando é em relação ao que aconteceu no passado, é só uma lembrança do que me aconteceu. Não é exatamente uma verdade sobre o que está acontecendo agora. E aí o que acontece? Ela não fica tão envolvida emocionalmente e dando tanta validade a essa crença. E aí que entra o cartão de enfrentamento que eu te falei. Que é o quê? A gente começa a trabalhar o quê? Eu identifico que esse pensamento veio de um lugar do passado, de algo que me aconteceu, não é sobre o que está acontecendo agora, e a partir disso eu utilizo esse cartão com um novo pensamento sobre o mesmo assunto.
sabe? O primeiro passo é entender. Esse pensamento é uma lembrança do que aconteceu comigo no passado. Não é uma sentença que vai determinar como é o meu futuro a partir de agora. Eu só tô pensando assim porque aconteceu algo assim. E aí eu começo a trabalhar. Nem todos os homens são dessa forma. Foi uma pessoa que eu conheci que agiu dessa maneira comigo. E aí você vai começando a trabalhar e buscar novos pensamentos mais alinhados com o seu desejo, ou seja, cartões de enfrentamento é isso. Eu tinha um pensamento antigo, e aí quando esse pensamento antigo aparece e desencadeia uma corrente de sentimentos em mim, de segurança, de medo, de angústia, eu não me envolvo mais tanto com aquele pensamento. Eu sei que é somente um velho pensamento, que aquela circunstância, ou seja, relacionamento, dispara em mim um gatilho daquela lembrança emocional que eu tive no passado. E aí eu começo a pensar e antecipar o que vai acontecer com base no passado. Mas eu não preciso que o passado controle a minha vida. Tem essa frase muito famosa, né? E a gente acha que é só uma frase bonita e você fala, às vezes, não, o passado não vai controlar a minha vida. Mas quando você acredita que o que aconteceu no passado é um determinante, é uma sentença, você está deixando sim. E aí com os cartões de enfrentamento você começa a mudar isso. Peraí, não. Aconteceu no passado, é uma lembrança que aconteceu no passado, mas eu não preciso mais reagir ao que aconteceu no passado. É só um pensamento. E aí você começa a praticar pensamentos mais alinhados com o que você deseja. E dessa forma você começa a se sentir bem. Então, nesse caso, é muito bom quando você entende a origem de uma crença, tá? O que aconteceu que te faz pensar nisso? Porque naturalmente você já invalida ela. Você entende que tem uma origem, que aconteceu algo que te fez pensar assim, que gerou um impacto emocional em você, mas aquilo é uma lembrança. O passado nem sempre precisa ficar sendo reforçado e recriado. Aconteceu com você, não determina quem você é e o que vai acontecer no futuro com você, tá? E aí, dessa forma, você tem poder de mudar. Mas não necessariamente você precisa ficar escanfunchando o passado, descobrindo a origem de cada uma das suas crenças, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like. Se você acha que pode contribuir com a vida, com a jornada de outras pessoas que também gostam desse assunto, que querem se aprofundar, clique em compartilhar e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Que tal mudar a sua vida em 30 dias com a lei da atração? Tenha acesso à minha rotina diária completa de manifestação com o Caderno da Permissão. O Caderno da Permissão não é só um caderno. Além do planner em PDF, somente para você baixar e fazer, você também tem acesso a aulas onde eu te ensino o passo a passo de cada um dos exercícios. Além de um desafio de 30 dias para potencializar os seus resultados. Adquira agora e se una a dezenas de alunos meus que mudaram suas vidas usando a lei da atração.